as pessoas escolher viver numa cidade é um ponto de vista, mas na verdade as cidades elas foram criadas organicamente, né? Então as pessoas se juntavam em comunidades, formavam ali o seu convívio, se organizavam. E aquilo é a cidade, é a maneira da pessoa viver, é a maneira que ela se organiza, e isso foi vindo organicamente. É claro que com o caminhar de tudo isso, problemas foram surgindo que precisavam ser resolvidos. A comunidade se discutia, não, vamos organizar por onde as pessoas passam, começou o animal, e automaticamente as pessoas vão se organizando, isso vai se organizando. Chega um determinado momento com o problema, você precisa parar, pensar e organizar, criar soluções. E isso foi acontecendo, óbvio, naturalmente. Hoje, se a gente for parar para pensar, a gente continua desde os primórdios a resolver problemas de organização da célula viva, que é a comunidade, para que aquilo aconteça de uma forma harmônica. Eu acho que a gente está vivendo exatamente um momento na história, eu diria que até no Brasil, né, fora do mundo, né, porque as civilizações têm sua história diferente, deslocada no tempo. Mas a gente está vivendo definitivamente. Ontem a gente conversava sobre aquela música da Copa de 70, portanto há 50 anos atrás, de 90 milhões em ação. 90 milhões, pra você ter ideia, em 1970, dos 90, 50 moravam em cidade, 40 moravam no rural. Hoje, o censo oficial deve sair em 2020, mas estima-se que 180 milhões moram na cidade, no Brasil, e 30 no rural. Ou seja, de 50 para 180 são 130 milhões em 50 anos. Sim. É impossível, com essa explosão demográfica, e essa expulsão de morar nas cidades, que as cidades conseguissem dar esse salto de uma forma organizada. Então eu acredito, eu estou dizendo isso por mim, que com certeza estamos num momento de reflexão. Você vê, a gente discute, a gente participa de diversos planos diretores aí, em diversos municípios, que é natural porque isso causou um caos, em alguns lugares mais, outros menos. Nas grandes metrópoles, surgimento de favelas e tal, muito fruto disso. E a resposta que o poder público e os agentes reguladores deram para essa explosão demográfica foi justamente um engessamento de leis, achando assim, com a boa intenção de que essas leis fossem resolver o problema. E em muitos lugares, na verdade, isso não aconteceu. Isso travou o processo. Então a gente vive um processo de urbanização, porque o que é urbanização hoje, né? Falando no Brasil? É uma interação privada com o público, porque a gente produz espaços públicos para poder vender lotes, espaços privados, que são pedaços de terra privado. A gente parte de uma gleba privada, negocia em cima de leis, um desenho urbano que encaixe naquele espaço. Aquelas ruas, aqueles espaços públicos, área institucional, área verde, tornam-se públicos, e a gente doa, inclusive para as empresas de saneamento, concessionárias de energia, etc. Tudo aquilo que faz a cidade funcionar do ponto de vista técnico, objetivo. Só que nós estamos num momento assim, criou-se muitas leis com o intuito de organizar essa explosão, e em alguns lugares a gente vive um engessamento, né? A gente falava ontem que outro dia, até hoje, você vai em alguns estados no Brasil, a pessoa urbaniza levando água, energia, Esgoto? não, nem esgoto. Nem esgoto. Fossa. Antigamente era assim. Quer dizer, Ainda óbvio, existe. Quando começou ali, poucos moravam na cidade, a cidade crescia devagar, né? Pensando assim, nos últimos 50, 100 anos no Brasil, e não existia essa demanda para organizar, não era necessário. A gente lembra, né? Muitos lugares você ia na casa de alguém, era agora de terra.
aqui no estado de São Paulo. E antigamente acho que era mais imediatista, né? O urbanismo ele pensava na problemática atual. Hoje eu acho que avançou muito na questão urbanística, como você falou, da participação do privado com o público, né? Ele com o seu conhecimento, levando a sua expertise, levando a sua vivência, porque às vezes o poder público é óbvio que ele tem uma demanda e um olhar muito mais macro. Ele está ali numa gestão... Ele pensa 50, 100 anos na frente. Ele pensa Tenta 50... pensar, né? Quando eu vou pensar num projeto de uma cidade, a gente não só resolve problemas. É claro que isso continua a essência. Porque se você quando cria algo novo, você tem que conectar com o existente e você tem que fazer aquilo se conversar. Tem uma transição, né? Na grande maioria, você tem problemas aqui que você tenta agregar, você tenta melhorar. Só que o urbanismo hoje ele vai muito além. Ele pensa em criar novas possibilidades. Então, hoje a gente tem informações, a gente tem dados, a gente tem estudos da pessoa, do ser humano, da sociedade, do comportamento. Por quê? Porque a cidade ela vai muito além da rua e da onde vai ser a casa. A gente está falando de vivência, a gente está falando de convivência das pessoas. Então hoje, quando a gente pensa em uma cidade, quando a gente pensa em um urbanismo, eu vou pensar em como as pessoas vão se relacionar. Como que a pessoa quer se relacionar? Então vai desde uma pesquisa de mercado para entender aquele público, para entender o que elas almejam, para entender a deficiência. Se a gente for parar para pensar no passado, a gente não tinha todos esses dados para fazer, a gente não conseguia levantar. Mas eu acho que a gente continua não tendo. Um pouco mais que antigamente, mas vai evoluir. Quem diria que a gente descobriria, por conta da pandemia que aconteceu nesse ano de 2020, perfeito, que muita gente poderia fazer o trabalho que já fazia na rua, nos escritórios, em casa, ou parte. Verdade. Quem diria isso? Então, assim, eu acho que o futuro vai nos impondo desafios que a gente tenta resolver, a gente tenta planejar. Óbvio, uma explosão demográfica de 50 para 180 milhões de habitantes em 50 anos tentou-se. Eu acho que muito se foi feito, tem que reconhecer, tem muita coisa. Eu vou citar um exemplo que tem no estado de São Paulo, que é o GraProAB. Eu acho o GraProAB uma coisa que funciona, extremamente regra clara. Enquadrou. É uma forma, as secretarias se organizaram, habitação, meio ambiente, etc. Né? Criou-se um manual, que, óbvio, isso não é de ontem, a GraProAB tem 40 anos, deve ter uns 30, 40, até de 79. Enfim, não sei exatamente, mas criou-se um manual que todo ano é renovado, é aprimorado, etc. Onde define-se a regra que deve ser, que é o olho do Estado. O que é o GraProAB, para quem não sabe? É o olho do Estado no desenvolvimento urbano das cidades. Os municípios nascem regulando e criou-se ali cadeiras, reuniões, colegiados, onde se debatem os projetos. Então, seguiu aquilo lá, tem uma gestão boa, uma gestão bem eficiente, já de longa data no estado de São Paulo, então funciona, tá? Assim, na maioria das vezes, funciona bem. Acho que a principal provisão do empreendedor, eu acho que essa visão funcionar, ela vem muito quando a gente compara com o município. Quando a gente faz um processo dentro do município, é claro que existe todo um processo, um trâmite. Você protocola, passa por tal departamento, analisa, emite um comunique-se, que é uma análise, né, um compilado do que você deve alterar, do que pode e não pode. Só que isso não existe uma regra clara, como o Leonel falou. Existe a legislação que você tem que seguir. Só que a legislação ela tem o seu engessamento. Fora dali, abre um leque de discussões muito grande e nem sempre o município está preparado para aquilo, ou às vezes está preparado e tem uma visão muito clara e é difícil você colocar o novo, é difícil você propor coisas novas. O técnico tem dificuldade de ousar, o técnico, legislador, o técnico do poder público. Tem a sua limitação. Então assim, a gente tem que entender, e aí eu fazendo um pouco já de paralelo com a Perplan, o que é legal de tudo isso? Porque nos municípios que atuamos e que a gente vem construindo uma reputação com esses órgãos, com essas prefeituras, com esses municípios, a gente conseguiu mostrar para eles que o nosso trabalho é sério, bem feito. Então, às vezes sai alguma coisa do script da lei ou coisa, o cara sabe que nós temos embasamento, a gente sempre contrata os melhores profissionais para nos dar aí o subsídio, o estudo técnico,
que garanta, que dê o conforto para nós também, né? E é engraçado porque quando você fala de um produto, a empresa está fazendo um produto porque ela quer lucrar. Né? A gente sempre tem essa visão do empreendedor e da empresa, do privado e público nisso. Sempre quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Quando a gente fala de fazer urbanismo, a gente não está falando de algo que vai vender, acabou, tchau cliente, você terminou de pagar, acabou a relação. A gente está construindo uma cidade, a gente está deixando um legado. É uma coisa que é difícil dissociar, então não tem como você pensar no urbanismo sem pensar no cliente, que é óbvio que é sempre a visão nossa como empreendedor, principalmente da Perplan, essa é a nossa visão. Só que como a gente vai deixar esse legado para a cidade, a gente precisa respeitar a cidade, o que a cidade quer para o crescimento. O que a gente faz às vezes a cidade tem uma visão muito global, a gente vai no micro que é o cliente, a gente vai no micro que é a necessidade daquela comunidade e leva soluções diferentes, que não está previsto em lei, onde às vezes eles têm o receio, mas a gente leva toda a técnica, todo o embasamento, toda a segurança para o município técnico, que muitas vezes eles têm a limitação, não limitação de conhecimento, mas é óbvio, né? A gente está falando de poder público, licitação, funcionário, corpo técnico, e a gente leva esse extra. Município, essa é a solução, está embasado nisso, esse é o ponto. É só você pensar o seguinte, a maioria dos nossos projetos tem 3, 4 fases. Por que eu vou fazer uma primeira ruim? Eu tenho que vender a segunda, depois eu tenho que vender a terceira. E aí muitas vezes quando eu estiver vendendo a terceira, a primeira já tem gente morando, e já existe uma cidade ali, um início de ocupação. Então assim, é natural, é coerente que nós queiramos o melhor para a cidade. Não tem sentido, eu digo, o setor, o negócio de desenvolvimento urbano, o negócio de urbanismo. E não quer dizer que a gente prevalece, não. Muitas vezes a gente propõe, o poder público não quer e a gente sempre acaba chegando numa solução que às vezes nós não concordamos e etc, né? Sim, muitas vezes sim. E a gente acata numa boa, né? Então tem que ser viável, né? Não podemos fazer um projeto para perder dinheiro, né? Tem um risco envolvido nessa atividade, que aí nesse caso quem corre somos nós. Então assim, a gente tem uma convicção profunda no negócio que a gente faz, a gente tem um conhecimento acumulado aí nesses anos. Eu digo a Perplan e os acionistas que compuseram a Perplan, que antes da Perplan também já atuavam. O fundamento disso tudo são esses 180 mais 30 milhões de habitantes que existem em um país que cresce, então existe uma demanda, tem que saber fazer, tem que entender a tendência, as pessoas mudam, as famílias mudam, as dimensões, os desejos mudam, então assim, você não consegue planejar assim, você não planeja 20 anos para frente e tudo que você planejar vai acontecer daquele jeito, então você tem que ir adequando, corrigindo rota ao longo dos anos, né? É o que a gente faz aqui na Perplan todo mês, todo ano e todo quinquênio, né? A gente está sempre replanejando a empresa. Agora, linhas gerais, a gente vem acertando. Então, existe um fundamento mercadológico, sociológico grande e que a gente adequa, né? Aí às vezes você vou lançar, não lança, ou precisa lançar mais e não está pronto. E dentro desse risco, o projeto urbano, o projeto urbanístico, ele tem que ser pensado com essa durabilidade. A gente não faz o projeto para necessidade atual, como eu falei, não só para o problema. Eu faço pensando em novas possibilidades. E essa nova possibilidade, ela tem que ser ao longo dos anos. Então, realmente, o projeto ele tem que ser pensado de uma maneira um pouco atemporal. Ele tem que ser pensado de uma maneira... Na medida do possível. E é lógico, a gente sempre espera que ele não demore os 10 anos, a gente espera que aquilo seja um pouco mais próximo. E se você fizer um projeto muito específico para aquela pontualidade, você passar por um processo de aprovação que dure 10 anos, isso a gente está falando de algo bem factível, ele pode realmente, a hora que for implantado, não fazer mais sentido aquilo que você criou. Então, por isso que tem esse trabalho, esse olhar que o urbanista tem que ter para todas essas condicionantes. Então, assim, a gente pensa zilhões de possibilidades e cenários ao mesmo tempo. É uma atividade extremamente multidisciplinar. O urbanismo, a gente compõe assim, são cadeiras técnicas,
cadeiras jurídicas, ambientais, financeiro, contábil, societário, enfim, é uma gama de trânsito, Sim. né? Enfim, a gente estuda muita coisa, a gente planeja e a nossa atividade é justamente concatenar essas diversas demandas e esse é o nosso negócio, né? Então a gente produz a cidade coordenando os interesses públicos e privados e uma gama de matérias. Então, assim, é difícil, por isso que o nosso negócio é muito artesanal, é difícil você criar uma linha de produção que assim, a gente tem processos, evidentemente, a empresa é toda organizada, bem processual, mas não existe, assim, uma linha de produção. Uma das coisas que a gente mais propõe, não sei até se o Leonel lembrar até de mais tempo, uma das coisas que a gente acaba mais, não vou dizer interferindo, mas mais contribuindo é muito para a parte viária. Porque se a gente for pensar no desenho urbano, na malha urbana, o lote, né, ele se forma com a distribuição das ruas. Então, na hora que eu vou pensar no urbanismo, eu penso na setorização, eu penso nas vias de principais acessos, e aí a gente começa a posicionar as coisas. A cidade, ela tem um plano viário macro. Então, se eu estou com o meu núcleo urbano aqui, eu estou com uma área em desenvolvimento aqui, o município pensou numa malha regular, ainda muito imaginária. Só que a hora que você delimita a gleba que você vai trabalhar, a hora que você delimita a terra que você vai trabalhar, às vezes ela está um pouco descasada com aquele plano ainda muito imaginário, que normalmente é muito regular. Então, você tem que conformar aquilo, principalmente com a topografia, principalmente porque às vezes no plano viário está passando uma avenida e que ali tem uma declividade que inviabiliza qualquer execução. Ou tem uma mata. Tem uma mata, ou tem uma área de preservação permanente que se você passar ali, poxa, você vai fazer um grande impacto ambiental. Então, assim, poder público, você pensou aqui nessa malha toda certinha, mas a gleba que eu estou desenvolvendo é aqui. Aqui você tem uma área de APP, se você passar e não aqui, mas um pouco para o lado, você não tem nenhum prejuízo, você continua respeitando, mas é muito melhor que tal. Então, assim, a gente entra, isso são, pelo menos, acho que em todos os projetos a gente acaba entrando muito nesse viés, né? Então você acaba Esse aqui é um exemplo que você perguntou. A Avenida Vladimir Meirelles tem um canteiro central bonito, né? Largo. Isso foi uma proposta nossa, quando da desenvolvimento do bairro. Você vê que é o endereço talvez mais desejado em Ribeirão Preto. E esse bairro que nós fizemos, que é o Bosta da Juritis, hoje bastante bem ocupado, bastante, né, bem adensado, o saneamento resolvido, etc. É um exemplo que foi uma proposta e uma mão nossa, 4 mãos com a prefeitura. A empresa, o corpo executivo da época olhou, o conhecedor que eram da dinâmica demográfica e populacional do mercado de Ribeirão Preto, entendeu que fazia sentido criar um novo vetor, um bairro adensado, um bairro que pudesse receber prédios, serviços, né? Existiam pesquisas, estudos que apontavam nesse sentido. Então desenhou-se o bairro no primeiro momento, esse desenho foi sendo ajustado à medida que os projetos, né, não foi aprovado de uma vez só e executado. E aí, depois num segundo momento, quando a verticalização veio com força, aí eu já estava aqui, né? Eu acho que quando eu entrei, há 10 anos tinham poucas torres no Bosta da Juritis. E aí o mercado, quando você organiza, você define exatamente, você que eu falo, o empreendedor e o poder público, o mercado vem e preenche aquele vazio. Então, aí o mercado mostrou que esse bairro, o mercado comprovou que nós estávamos certos, que a prefeitura estava certa, que o bairro, sim, foi pensado, voltando à história de como planejar, o bairro tinha a infraestrutura e a capacidade de receber aquela urbanização, aquele preenchimento populacional. E hoje você anda aqui, você vê os edifícios mais bonitos da cidade, nossos e de outros incorporadores, bonitos, as famílias felizes em morarem nesses lugares, né? Você vê aí famílias que quando querem dar upgrade, querem ir para um apartamento maior, não querem sair do bairro, né? É engraçado isso. E aí você consome no restaurante do bairro, você vai
né? O médico fica no bairro, você vai ali no posto de gasolina e busca o pão. É muito bacana. Eu acho que veio também, se a gente for pegar como um exemplo, cidades que foram crescendo organicamente, e em alguns momentos tiveram muito essa visão do vamos fazer uma área comercial, aqui é a área residencial. Se você for pegar, sei lá, o próprio Brasília, né, você tem ali as regiões, você tem os setores de cada... E tudo fica muito longe, né? E tudo fica muito longe. Se a gente for parar para pensar, não sei dizer exatamente há quanto tempo, mas se você for parar para pensar que hoje nossa maior riqueza é o tempo que você tem com a família, o tempo que você tem para você, a gente está com muito esse olhar hoje, né, de valorizar isso. Se o urbanismo te proporciona essa qualidade de vida onde, num microespaço, né, no seu bairro, você consegue trabalhar, você consegue levar seu filho na escola, você consegue ter um lazer, você consegue ter uma praça, tudo ali naquele seu micro-universo, para que você vai perder tempo num deslocamento? Se você for parar para pensar em São Paulo, para que eu preciso atravessar a cidade com 2 horas para chegar num lugar? Por que eu não posso ter tudo ali no meu micro-universo, né? Vamos chamar desse jeito. Então, proporcionar isso, então quando a gente faz um bairro planejado, a gente procura trazer exatamente isso, a conveniência, a proximidade. Então eu estou ali no meu bairro, mas eu tenho lotes comerciais que vão crescer e vão gerar ali serviços, farmácia, padaria, uma escola. Eu tenho uma área que pode ter torres e aí eu tenho um adensamento maior ali também. Eu posso ter um prédio comercial onde eu trabalho. Então assim, a gente pensar nesses micro-universos, nesses pequenos espaços, contribui mais para a qualidade de vida. Eu tenho assim, hoje eu vi uma vida que a minha esposa liga, tá na mesa, pode vir. Aí eu vou. Acho que quando a gente cria um bairro planejado, que a gente está possibilitando essa facilidade, essa alternativa. Ninguém está dizendo que você precisa morar ali, que seu trabalho vai ser ali. Não, a cidade ela é orgânica, a gente prepara o espaço. Só que quem vai ocupar aquele espaço, quem vai dar vida para aquilo é a sociedade e a comunidade. O cara pode trabalhar na cidade do lado. Muitas vezes não é exatamente, né? O fluxo não é exatamente como a gente previu. A gente tem que criar essas possibilidades. Agora, o espaço é a sociedade quem vai... a vida, né? Se fosse tão rígido, os centros hoje seriam desabitados. Seriam desabitados. Né? Tem muitas... ainda pulsam. É democrática, ela falou a palavra certa. Assim, você escolhe, na medida ali das suas possibilidades, você escolhe onde você quer viver, trabalhar. Se você quiser, você vai morar no centro. Se você quiser, você mora afastado. Então, acho que é um pouco isso. É gerar possibilidades. E de qualidade, né? Outro bairro que está bem habitado e que cada vez mais cresce é lá em Franca, né? Na região do Parque Universitário, onde a gente fez lá diversos... avenida possibilitou isso. Exatamente, e que o destino dessa avenida vai ser a Portinari. Nós estamos ali aos poucos criando um novo acesso para Franca. E ali, de novo, respeitando a geomorfologia da gleba, respeitando o mercado para fazer isso aos poucos, de forma que o mercado vá absorvendo e ganhando valorização. Lá nossos clientes são extremamente... tem aquele sentimento, você conversa com os clientes, de que eu ganho dinheiro. Comprei um pedaço de lote aqui, fiz um bom negócio. Vilas do Mirante. Ali eu acho que a gente conseguiu unir num bairro planejado, aberto, conceitos de comunidade planejada. É impressionante. Tão impressionante existe esse senso de que o negócio é um bom negócio de todos os pontos de vista. Não tem como ele ganhar valor no tempo se não for bom para a comunidade, se não for bom para isso é diretamente proporcional. Até que nós compramos, eu comprei um lote, a Gabriela comprou um lote, as pessoas compraram. Tanto acreditamos nos fundamentos do bairro. Isso quer dizer muito. E acho que está até no DNA, eu acho que um pouco da Perplan, eu sinto isso. Aqui, como a gente falou, não existe uma receita. Então, a gente não busca, por exemplo, levar a cara Perplan especificamente ou um modelo
exclusivo, a gente não tem essa pretensão de levar algo imposto Seja do meu jeito. Seja do meu jeito, acreditamos que isso é certo. A gente faz o projeto pensando naquela cidade, naquele público, naquele momento, aquela realidade. Então, por isso que a gente consegue fazer um projeto que se encaixe tão bem numa realidade Ribeirão e na sua região, então seja na Zona Leste, um projeto que é diferente na Zona Sul, um projeto que é diferente em Franca e em Presidente Prudente. Então, esse interesse em fazer um projeto artesanal específico para aquela necessidade, isso faz com que a gente consiga atender diversas A gente comunidades. discutiu ontem o projeto de Rio Verde, né? Como é que a gente pode fazer o saneamento? Vamos fazer É outra realidade. levar o efluente para um determinado ponto, vamos tratar ele aqui, a associação vai operar. Quer dizer, existe essa interação. Aí, o que você acha, prefeitura? O que você acha, concessionária de saneamento? Enfim, é muito dinâmico esse vai e vem da discussão. Eu repito e insisto que a gente tem, nós não temos uma linha de produção. É impossível fazer urbanismo pensando em linha de produção, pensando em impor um jeito de ser, pensando em impor um estilo de bairro. Sim. Ao contrário, nós temos que achar oportunidades onde a cidade quer crescer, onde existe o mercado, em outras palavras, e adaptar, construir, né? Adaptar é muito feio. Construir um projeto que convirja ao interesse da população que ali vai morar e viver e trabalhar, do poder público que opera, de certa forma, essa cidade, né? No fim do dia as ruas são públicas, e o empreendedor que precisa ali resolver ganhar o seu dinheiro, enfim, ser beneficiado com o risco de ali empreender. Portal da Mata, você vai lá hoje, né, e a gente tem o Vivendas da Mata em fase de entrega, que é a continuação do bairro ali, você vê populada, essa comunidade feliz. Eles uma vez nos convidaram para ir lá confraternizar com eles, uma festa de uma junina, ou o que era. Chamou vários colaboradores, eu fui, levamos nossas famílias lá e fizemos lá no clube que nós vislumbramos para o lugar. Então é satisfatório, é legal ver, é muito bacana ver ali que o cara está feliz naquele bairro que você planejou, naquele conceito de vida, de experiência. Para mim, assim, como que é uma satisfação tremenda, que é um trabalho seu, né? Bacana. Eu levo as pessoas, eu recebo muita gente fora, em Ribeirão, eu levo para conhecer. E eu gosto de ir lá, porque lá a vida está funcionando, a cidade está, além, óbvio, daqui do Bosque das Juritis, que a gente dispensa a apresentação, muitas vezes quem vem já conhece, né, já é conhecido. Mas você vai lá, você vê aquela mata de Santa Teresa, como é que foi negociar com o poder público aquele acesso, de uma forma que a pessoa entendesse que não é, ao contrário de deturpar, melhor que haja comunidade lá que zele pelo aquele entorno, que é o que acontece. É muito bonito, né? Hoje a rua vai, dá a volta lá, beneficia outros moradores anteriores lá das chácaras daquele fundo. Então, a cidade aconteceu lá. Hoje você vê uma cidade que está acontecendo, de fato, lá naquele lugar. Porque a gente, como arquiteto urbanista, a gente tem essa visão de imaginar o local. Quando você vê um projeto, você consegue vislumbrar. Mas a hora que você vê ali o chão riscado, você consegue andar com o carro e ver, fala assim, nossa, aqui é a área verde, aqui vai ser a praça. Isso é muito bonito, né? É uma sensação muito gostosa. É muito bom. Eu acho que assim, coroa aí, isso não acontece por um acaso, eu não acredito em sucesso sem esforço. Tem muito trabalho. Não existe uma mágica, tem muito trabalho, mas tem muito dia de frustração. Muita gente envolvida. Eu conto que eu não durmo à noite, eu perco a sono, eu fico pensando em solução, aí eu vou correr. Quando eu tô correndo, eu falo, puta, não sei o que, eu fico sofrendo, aí eu chego aqui, chamo todo mundo, falo, o que vocês acham? Eu pensei nisso. Aí a coisa vai acontecendo, aí a gente propõe, vamos contratar o
o fulano de tal que tem ali o maior expert em soluções tem muita ambientais coisa, ou em soluções jurídicas, etc. Tem muita coisa técnica, né? É um barato. Soluções técnicas que você precisa trazer. Você precisa trazer engenharia para solucionar aquele desnível. Você precisa dar uma solução que não seja um valor absurdo. Conta, né? Com dinheiro, com dinheiro tudo você faz, né? Com dinheiro você faz tem qualquer que ser viável. coisa, mas nossa, é muita engenharia ali, É muita coisa pensada. É muita dor de cabeça, mas assim, é gratificante, porque aí quando você se depara com outros desafios e desafios, a não ser que você queira até dormindo em casa, né? Enquanto você viver, você vai ter, não existe uma vida, não importa... E dificuldade, de frustrações, é a coisa mais natural. Então, mas te dá um gás, né? Quando aparece o próximo, você fala, puxa, eu já passei por algo parecido, vai dar certo. Nós vamos resolver. Olha, eu acho que não existiria cidade, não existiria sociedade sem o trabalho do urbanista, né? Eu acho que o urbanista, ele participa do dia a dia das pessoas. Então, se você está caminhando na rua, se você está se deslocando na cidade, se você está no seu lazer num parque, você está vivenciando o trabalho do urbanista. Ou no momento de penúria no hospital, vai. Outro dia eu tive uma situação particular, que eu fiquei no hospital. Alguém ali planejou, alguém ali lutou por aquilo virar realidade, alguém ali perdeu o sono. Então, assim, valorize o espaço, não só teu privado, onde você mora, da tua casa, como o público, que é o passeio, a rua que você anda, os parques que você passa seus momentos de lazer. Valorize isso. E valorize, porque isso tem um valor, tem muito trabalho, tem muito interesses sendo costurados para a cidade crescer de uma forma harmoniosa, da melhor forma possível para o cidadão, né? Para nós que vivemos nela. E eu, se pudesse dar uma dica, e eu acho que para quem está na área ou para quem tem interesse em seguir, né? A gente fala de muitos estudantes que estão aí dentro da formação arquitetura e urbanismo, você tem um leque muito grande. Então, para quem segue nessa área de urbanismo, continue sempre com esse olhar na pessoa, na sociedade, nunca perca esse foco, né? Porque eu acho que ele é o grande motivador e é ele que vai vivendo tudo que você for projetar. Então, continue pensando nesse olhar. Seja um intermediador entre todos os interesses, entre o interesse da cidade, entre o interesse do poder público, entre o interesse das empresas incorporadoras. Acho que esse é o nosso grande papel, achar um equilíbrio entre tudo isso e... O bem é o equilíbrio, né? Não tem como, se alguém está bem e outro está mal, no longo prazo ninguém vai ficar bem. Não concorda? Só faz sentido se todos, no fim, ficarem bem. E é assim que essa é a nossa filosofia de trabalho. Contribuir para a sociedade com o que está na nossa mão, que é criar espaços. Então, é isso.